Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Fernandes. Moro na cidade do Rio de Janeiro, na comunidade do Sapo de Senador Camará, e tenho um canal no YouTube com o nome do ministério que Deus me concedeu pela sua misericórdia, que se chama Igreja Pentecostal Protestantes da Última Hora. Antes de relatar a experiência que tive da parte de Deus, quero confessar como de costume que Jesus Cristo veio em carne, como está escrito em 1 João 4, 2-3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Amados, nos anos de 2016 e 2017 eu tive algumas experiências no mundo espiritual da parte de Deus, e nesses anos eu estava desempregado, e ainda Deus não tinha enviado a minha esposa. Mas eu estava aguardando como Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo mandou, e como está escrito em Salmos 41, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E como eu era solteiro, eu ficava muito no Monte das Oliveiras acampado fazendo o propósito de jejum de 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber água. Quase todas as semanas eu me separava para acampar no Monte das Oliveiras a fim de me consagrar ainda mais para Deus. E em certo tempo Jesus Cristo abriu para mim e para mais 2 irmãos uma porta de emprego na mesma empresa. Então esses 2 irmãos passaram a trabalhar comigo no campo missionário, e começamos a evangelizar quase todas as semanas aqueles que estavam presos por Satanás no tráfico de drogas, nos vícios das drogas e da cachaça. Isaías 42, 6-7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Nós estávamos congregando na mesma igreja, e quando acabava o culto, nós íamos evangelizar na comunidade de Senador Camará até 2 horas da manhã, e chegávamos em casa só para tomar um banho e se arrumar para ir trabalhar. 2 Coríntios 12:15. Eu, de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Em certo dia nós estávamos atravessando a Avenida Santa Cruz, para evangelizar o lugar aonde ficam os viciados. Um homem estava passando e nos gritou dizendo: irmãos, irmãos, e nós fomos até ele, e na mesma hora ele se ajoelhou chorando muito e dizendo: irmãos, eu não aguento mais essa vida, eu quero Jesus, eu quero ser livre desse vício. A alma cansada aceitou o convite do Senhor Jesus, o meu Deus, como está escrito em Mateus 11, 28-30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então comecei a pregar a palavra de Deus para ele, e disse a ele: você quer aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E ele respondeu: sim, eu quero. E no meio da rua ajoelhado ele confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador diante dos homens, como está escrito em Mateus 10 versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia, glórias a Deus. Amados, eu confesso que a alegria de poder ver aquela alma cansada aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador fez com que a minha alma se enchesse de alegria. Aleluia. E depois daquela vida preciosa ter aceitado a Jesus Cristo, nós continuamos a nossa jornada, e chegando no local onde ficam os viciados, um homem nos chamou para fazer uma oração na sua casa, e quando nós entramos na casa, sentimos um peso muito grande dentro da casa. E quando nós começamos a orar, o demônio se manifestou no homem querendo quebrar a casa toda. Nós usamos a autoridade que Jesus Cristo nos deu, e expulsamos aquele demônio pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E na mesma hora aquele demônio saiu do corpo do homem, e em seguida ele aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. Glórias a Deus. Estávamos enfrentando muitas castas de demônios. Por isso que era necessário estar em constante oração e jejum nos montes acampados como nós fazíamos de costume. E certo dia em que nós estávamos acampados no monte,
uma mulher veio até mim me entregar uma revelação da parte de Deus. E ela disse: assim diz o Senhor, estou eu preparando a sua esposa, e já está perto de você. Recebe a sua bênção. Mas Deus manda te dizer que Satanás está preparando um prato para você ficar confundido e cair no laço de Satanás. E se você cair nesse laço, Deus manda te dizer que você não terá mais vontade de se arrepender. Depois dessa revelação, eu sonhei com uma pomba-gira correndo atrás de mim, e eu sempre fugia desse demônio, como eu relatei na primeira experiência que foi postado aqui no canal Evangelismo Online. Depois desse sonho revelado, apareceu muitas mulheres solteiras da igreja querendo me conhecer, e teve uma que dizia que orava 3 vezes por dia todas as madrugadas às 3 horas da manhã, mas não abandonava as vaidades mundanas como maquiagem, batom, brinco. E numa madrugada o Senhor me deu uma visão, e na visão eu estava pilotando uma moto. Na visão eu via que o sinal estava fechado, mas mesmo assim eu avançava o sinal e um carro me acertava em cheio. Nessa visão era o Senhor falando comigo, que ainda não era chegada a hora de eu conhecer a minha esposa, mas que era para mim ficar aguardando com paciência e não avançar o sinal. Irmãos, quanto mais eu fugia dos pratos enviados por Satanás, mais ele enviava para tentar me fazer cair no laço. Mas eu consegui vencer as astutas ciladas de Satanás pela graça de Deus, e pelo poderoso sangue de Jesus Cristo meu Deus. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, quando eu conheci pela primeira vez a minha esposa, ela me disse: Deus me deu um sonho revelador, em que eu e você estava se casando numa praça, e eu dizia comigo: será que essa pessoa existe? Irmãos, Deus já tinha revelado para minha esposa que eu era o esposo em que ela havia de se casar, e mesmo ela me contando o sonho eu fui fazer prova de Deus, e o Senhor confirmou 3 vezes que ela era minha esposa. E certo dia quando eu fui na igreja dela, Deus usou o pastor dela em revelação dizendo: Deus está se agradando muito de ti, pois muitos foram os pratos de Satanás, mas você rejeitou todos. O Senhor está entregando em suas mãos uma Bíblia dourada. Irmãos, na mesma hora eu senti uma forte presença de Deus na igreja, uma presença maravilhosa que encheu a minha alma de alegria. Depois que eu casei com a minha esposa, eu comprei uma casa que era da minha sogra. E certo dia a minha esposa estava no quintal lavando roupa à noite, e nós estávamos falando do anticristo, e de repente as árvores começaram a se mexer como se tivesse batendo um forte vento, mas não estava ventando. Na verdade era um demônio que estava na árvore furioso por ouvir a gente falar do anticristo. E de repente ele começou a descer e começamos a sentir uma presença maligna. Na mesma hora começamos a orar e a expulsar aquele demônio no poderoso nome de Jesus Cristo. E aquele demônio foi expulso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Numa certa vez, eu estava pedindo ao Senhor Jesus para me revelar o demônio-chefe que estava comandando a comunidade do Sapo de Camará. E o Senhor me deu uma visão, em que eu estava parado na Avenida Santa Cruz olhando para dentro da comunidade. E na visão eu perguntava ao Senhor: Pai, aonde está localizado o demônio principado desse lugar? E na mesma hora saiu uma luz muito forte do céu apontando para a pedreira. E eu disse: então é aí que está localizado o demônio principado. E depois dessa visão, não demorou muito, o Senhor me levou para morar exatamente no lugar onde Ele me revelou estar o demônio principado. Assim que eu e a minha esposa chegamos para morar na nova casa, nós descobrimos que os nossos vizinhos são feiticeiros e macumbeiros. Nós estávamos rodeados por macumbeiros e feiticeiros. E logo após vimos um casal passar perto da nossa casa todo de preto com uma camisa do Black Sabbath do satanismo. Então começamos a entrar em guerra contra os demônios daquele lugar. E não demorou muito, a minha esposa achou uma garrafa de vidro com papel dentro enterrado no quintal. E depois ela teve uma visão da parte de Deus, em que ela via o casal de feiticeiros fazendo o trabalho de voodoo para nos matar. E logo após eu achei pó branco e um amuleto no muro do quintal. Mas nada disso surgiu o efeito que eles esperavam. Números 23:23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. E guerreando contra os demônios daquele lugar, Deus me deu uma visão em que eu estava numa rua em Senador Camará chamada Santa Luzia, e eu olhava as pessoas nas barracas bebendo e se divertindo da maneira deles. E de repente, quando eu olhei para o morro, eu vi um demônio com cabelos pretos longos e molhados na forma de um homem. E olhando para os seus pés, eu vi que os seus pés eram como uma raiz de uma grande árvore. E aquele demônio estava enraizado naquele morro, e eu estava olhando para ele. E de repente ele deu uma ordem a uma legião de demônios dizendo: entra naquela rua e mata aquelas pessoas.
Na mesma hora em que aqueles demônios receberam a ordem, eles desceram o morro com grande fúria para matar as pessoas daquela rua, e a aparência deles era de lobo, e eles corriam em direção àquela rua com seus dentes para fora e com muito ódio. E eu disse: meu Deus, e agora? Na mesma hora eu ouvi a voz do Senhor dizendo: louvo o hino da harpa cristã número 545. Então comecei a louvar a parte que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Irmãos, quando eu comecei a louvar o Senhor meu Deus, aquela legião de demônios juntamente com aquele demônio que estava no morro com seus pés enraizados desapareceram dando grito de derrota, e o meu Deus livrou aquelas almas da morte. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em breve estarei relatando mais experiências do mundo espiritual para a edificação da Igreja de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém.